Pessoal, então, decidi criar a série Corpo de Musa, porque é uma coisa muito comum de ouvir na academia, pelo menos eu ouço bastante na academia das mulheres que chegam, que elas querem praticamente sempre o mesmo padrão de corpo, que é perna grossa, bumbum grande, barriga chapada ou barriga trincada, mais um percentual de gordura baixo na região abdominal, cintura fina, braço durinho e costas sem gordura. 99,9% das mulheres que entram na academia entram com esse objetivo para melhorar o corpo. No caso, tipo assim, se fosse um corpo ideal, todo mundo quer ter esse padrão. Tendo isso em mente, eu preparei uma sequência de 4 lives, onde cada dia eu vou falar sobre um tema. Hoje, no Corpo de Musa, a gente vai falar sobre 4 passos para você secar a gordura na região abdominal. Então, você que quer ter menos gordura nessa região abdominal, a live de hoje, a aula de hoje é para você. Beleza? Então vamos lá. Sem muita enrolação, pessoal, porque eu tenho 1 hora só de live e esse conteúdo ele vai ficar salvo se você quiser assistir depois, se não der para você assistir tudo. Eu também vou colocar ele lá na plataforma do YouTube, tá? Então, já anota na tua agenda, de hoje à quinta-feira, tá? Sempre às 19 horas você tem um encontro marcado comigo, beleza? Vamos lá. O primeiro ponto para a gente conseguir alcançar um percentual de gordura baixo na região abdominal é a gente manter um déficit calórico, tá? Mas o que é o déficit calórico? Funciona da seguinte forma: a gente ingere uma quantidade X de alimentos durante o dia. Todas as refeições têm uma quantidade X de caloria, tá? O déficit calórico é quando eu faço atividade física, o que eu gasto de energia quando eu faço as minhas atividades diárias ou a minha atividade durante a academia, o meu treino, e eu subtraio, tá, dessa quantidade que eu como durante o dia, tá, pessoal? Então, esse intervalo a gente chama de déficit calórico, tá? Então, o que é o déficit calórico? É um intervalo que fica para alcançar o que eu gasto de atividade, tá bom? De energia durante a atividade. Isso é o déficit calórico. Eu preciso que vocês entendam isso, tá? Eu tenho um post que eu fiz, está no feed do meu Instagram, ensinando como você vai calcular o seu déficit calórico basal em repouso e o seu déficit calórico em atividade, tá? Esse é o primeiro passo, pessoal. Você tem que entender muito bem isso. Depois que você entender isso, entender como calcular esse déficit calórico, o jogo ele vai mudar para você, tá? E vai mudar para muito melhor. O primeiro passo é você entender isso. Você tem que saber quanto que o seu corpo necessita de energia para durar um dia inteiro, tá? O primeiro passo é esse, você precisa saber, tá? Esse é o pulo do gato, é o que quase ninguém te fala, mas que todo mundo deveria te falar, mas quase ninguém te fala. Você, quando entende isso, tudo muda. A alimentação, ela basicamente vai mudar, porque você vai começar a entender melhor os alimentos que você tem que comer e o que você tem que fazer durante o seu dia, tá? Então, o treino que você vai fazer vai ter uma influência diretamente no seu gasto calórico, tá? Dependendo do treino, ele vai gastar mais ou vai gastar menos, então você vai automaticamente compensar isso no treino de cardio para manter esse déficit calórico. Eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Mas é muito importante que você saiba o valor exato do seu gasto calórico, porque isso é individual, é de pessoa para pessoa. Eu tenho um gasto calórico, você com certeza tem outro completamente diferente do meu, e a sua vizinha tem outro completamente diferente do seu, tá? Por mais que vocês tenham a mesma idade e etc., vai ter um gasto calórico basal diferente
e em atividade mais ainda, tá? Então o primeiro passo é você saber que gasto calórico o déficit calórico é a diferença entre o que você gasta, o que você precisa durante o dia para sobreviver e o que você ingere para poder se manter ativo, tá? Então, esse vão a gente chama de déficit calórico, beleza? O que você vai fazer? Você vai olhar no meu post, lá no Instagram, tá no feed, tá? Assim que acabar a live, não faz agora, porque eu vou explicar uma série de coisas, você não pode perder isso. Mas depois que você ver a live, você vai lá no meu feed, vai procurar esse post, como calcular o déficit calórico basal em atividade. Basal, vamos entender o que é o gasto calórico basal. Basal é em repouso, nada mais é do que repouso, tá? Então, Olavo, se eu ficar o dia inteiro deitado na cama, eu tenho o meu gasto calórico em repouso. Em repouso é parado, é na inércia, tá, pessoal? Isso é o basal. É o mínimo que você precisa de energia para viver, tá? Isso é o gasto calórico basal. Você vai aprender a calcular esse gasto calórico basal, tá? Depois que você aprender a fazer esse cálculo, nesse mesmo post vai ter ensinando você a calcular a sua atividade, o gasto calórico durante a atividade, tá? E ele é através dos METs. Cada atividade ela tem um MET diferente, mas isso é muito complexo, eu não quero que você fique pensando nisso. Então, para simplificar, eu separei por etapas lá no post, uma pessoa que é sedentária, uma pessoa que é pouco ativa, uma pessoa que é moderada e uma pessoa que é muito ativa. Você vai escolher uma das 4 opções, você vai jogar isso na fórmula e aí você vai ter o seu gasto calórico em atividade, tá? Beleza. Para que serve eu saber do meu gasto calórico em repouso e do meu gasto calórico em atividade? Serve exatamente para te dar um norte, tá? Para você ter um parâmetro de um start, qual o caminho que eu tenho que seguir. Depois que você entende aonde você está, fica muito, mas muito mais fácil você saber para onde é que você tem que ir, tá? É a mesma coisa, eu vou te colocar num lugar fechado, numa sala fechada, com a luz apagada, eu vou te colocar lá dentro, de olhos apagada, vou trancar a porta e você vai ter que sair de lá sem conseguir enxergar nada. Muito dificilmente você vai acertar a porta de primeira. Você vai levar um tempo para acertar onde é que está a porta para você conseguir sair desse quarto. E funciona exatamente assim, tá, pessoal? Com o treinamento exatamente igual. Você tem que ter um norte, você tem que ter um ponto de partida, você tem que saber aonde que você está e o que você quer, tá? Então, o primeiro ponto é saiba aonde você está. Entenda o seu gasto calórico basal e o seu gasto calórico em atividade. Depois que você entende isso, você vai ter que entender outra coisa, você vai ter que saber outra coisa, para onde você quer ir. O que você quer conquistar, tá? Depois que você entende isso, você já vai para um outro passo, você vai para um outro estágio, que é saber aonde você quer chegar, tá? E aí, primeiro passo é entenda aonde você está. Saiba quanto que você gasta em repouso e saiba quanto que você gasta em atividade. Digamos, vou chutar qualquer número, tá, pessoal? Digamos que você faça o cálculo que em repouso você gaste 1.100 calorias e que em atividade você tem um aumento de 300 quilocalorias. Então, automaticamente, num total, no dia que você faz a atividade, você tem um gasto calórico de 1.400 calorias. Por que isso é importante? Porque você já sabe que você precisa para o seu dia de 1.400 quilocalorias. E aí fica muito mais simples.
Se você precisa secar, se você precisa derreter gordura, se você quer diminuir o seu percentual de gordura, a sua alimentação tem que estar abaixo disso. E se você empatar, você não vai sair do lugar, você vai ficar na inércia onde que você está. Se você comer mais do que 1.400 calorias, você vai aumentar de peso. Tá? Então, isso é importante. É por isso que você tem que saber o quanto que você deve comer durante o dia. Depois que você entende isso, lembra que eu falei que o jogo muda? Você vai passar a entender que você tem que comer menos ou que tem que comer mais, tá? Por que mais? Eu vou te explicar lá na frente, tá, pessoal? Então não se preocupe que eu vou explicar, tá tudo muito bem amarradinho, eu pensei em todos os detalhes, tá? Então, entendeu? Você consome 1.400 quilocalorias no dia que você faz a atividade. E digamos que você faz a atividade 3 vezes na semana, tá? Segunda, quarta e sexta, para ficar fácil aqui o nosso exemplo. E se você faz segunda, quarta e sexta, nesse dia, você pode ter uma alimentação de até, presta atenção, de até 500 quilocalorias de déficit, tá? 500, não passa disso. Então, se você consome 1.400 durante o dia que você faz atividade, você pode ter no máximo uma dieta de 900 quilocalorias. Olavo, mas isso é surreal, eu vou comer quase nada. É isso mesmo, tá? Mas é assim que vai dar resultado. E você tem que lembrar o seguinte, uma dieta, ela não é para sempre. Ela tem data para começar e tem data para terminar, tá? Então, você precisa entender aonde que você está e aonde você quer chegar, para você traçar uma meta, tá? Para você traçar uma linha reta, para você conseguir alcançar isso o mais rápido possível, porque não tem como você sustentar isso durante muito tempo. Mas, lembrando que eu estou dando um valor hipotético, tá? Então, você precisa saber o seu gasto calórico basal em atividade. Olavo, e no dia que eu não fizer atividade, o seu gasto calórico é de 1.100 calorias. Você tem que entender isso. Então, realmente, você tem que comer menos do que isso. Porque se você comer 1.300, você vai compensar o que você gastou. Então, você tem que calcular isso. Tá? Por isso que eu não atravesso o limite de professor, de educador físico, com o limite de nutrição. Eu tenho excelentes amigos que são nutricionistas e eu te recomendo, se você tiver interesse, mais tarde. Tá? É só me mandar mensagem no DM, lá no privado, que eu te indico, tá? Os meus amigos, que são parceiros meus, para você procurar algum deles e ter um melhor controle nutricional, tá bom? Mas de antemão, eu já te falo logo, você tem que saber o seu gasto calórico basal em atividade, tá? Descobriu isso? Beleza. Ficou fácil, você ajustou a sua alimentação, tá? Você vai procurar um profissional, ele vai ajustar a sua alimentação, vai sentar com você, ele vai saber tudo isso, ele vai te passar tudo isso, ele tem que fazer isso. E aí você vai ter uma resposta muito boa. E aí você vai para a segunda etapa, tá? Que é procurar um educador físico, que é me procurar, ou procurar qualquer outro profissional da área, para saber qual o modelo de cardio que você deve usar. Tá? E aí eu separei algumas perguntas aqui que eu sempre recebo, tá? Para a gente estar trocando uma ideia. E como que você deve, o segundo passo, tá, pessoal? Como que você deve usar o cardio corretamente para você ter essa barriga trincada, ou chapada, ou definida, ou negativa. Existem vários tipos, mas o intuito principal é secar a gordura nessa região abdominal, tá? Então, como que você deve fazer o cardio para potencializar essa perca, essa seca, tá? de gordura? E aí, uma coisa que eu sempre ouço, sempre, cardio é melhor antes ou depois
do treino de força e de musculação. O cardio ele vai ser eficiente para perder gordura sempre depois. Tá? Sempre depois. Se você tem um objetivo de secar, se você tem um objetivo de definir, se você tem um objetivo de emagrecer, o cardio ele vem sempre depois da musculação. Poxa, Lázaro, mas depois da musculação eu já estou cansado, não consigo fazer muita coisa, mas é exatamente por isso que ele tem que ser feito depois. Tá? Não adianta você chegar, ir para a esteira, ou para a bicicleta, ou para a escada, e fazer 40 minutos antes e depois sair para o seu treino de musculação, porque você vai jogar um balde de água fria no teu corpo e você não vai conseguir treinar da melhor forma. Então, o seu treino não vai valer de nada. O cardio precisa ser depois. É quando você chega cansado já para fazer ele, você vai ter um rendimento muito melhor, você vai gastar muito mais. Tá? Então, quando você vai no início, é meramente para aquecer. Olavo, eu fui de carro para academia, eu cheguei, vou direto malhar? Não. Você chegou, o que você deve fazer? Você vai para um treino de cardio para dar uma aquecida, para o seu corpo começar a entender. Tá? E aí, pessoal, o aquecimento não é só treino de cardio. Tá? Você vai para o cardio, dá uma aquecida de 5 minutos, 10 no máximo 10 minutos. Fez o aquecimento ali, e aí você vai para o aquecimento dinâmico. Tá? O que é o aquecimento dinâmico? Digamos que você vai treinar a perna hoje, membros inferiores. Você vai lá e faz 20 agachamentos com peso corporal, tá bom? Se você já for uma aluna avançada. Você vai lá, faz o seu agachamento, faz 3 séries de 20 com peso corporal, um treino bem leve, só para o teu corpo entender que ele vai começar a se exercitar. Olavo, mas eu tenho um agachamento. Você pode não treinar técnica, você pode simplesmente fazer um treino de mobilidade. Existem várias formas para você fazer aquecimento e esse não é o objetivo da aula de hoje, tá? Só estou te explicando que o cardio ele é melhor no final do treino do que antes e que antes ele é ideal se for para aquecer, beleza? Então a gente já mata logo essa pergunta de qual cardio é melhor antes ou depois. Show? Outra pergunta que eu escuto muito é qual a intensidade correta do cardio. Poxa, Olavo, eu gosto de correr, eu gosto de fazer uma esteira lá. Ou melhor, eu não consigo fazer esteira. Não consigo correr na esteira, eu só consigo caminhar. E aí, qual é a intensidade certa para mim? O meu é diferente do seu, que é diferente do seu vizinho, que é diferente da sua amiga. Tá? Entenda isso. O treino, a intensidade do treino, ele é diferente. Todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer o treino de cardio, tá? Sempre adaptado para cada corpo, porque tem pessoas que têm lesão. Então, essa pessoa que tem uma lesão no joelho ou na coluna, provavelmente ela não vai poder fazer esteira, ela vai ter que fazer o treino de cardio numa bicicleta. Então, isso é muito ajustável, tá, pessoal? Mas a intensidade fica muito mais fácil quando a gente trabalha ela em frequência cardíaca, tá? Ah, Olavo, mas eu não sei aferir a frequência cardíaca, não tem problema, vou te ensinar agora. Mas fica muito melhor se você tiver um dispositivo que meça para você, tá bom? E geralmente as esteiras, as bicicletas, as escadas, os transportes, eles têm esse dispositivo onde você segura, ele tem uma chapinha cromada que você segura ali e ele faz a medição do batimento cardíaco. Aquilo ali tem um propósito, é para você saber qual a intensidade que você está. Tá? Então, tem um outro post que eu explico também como você deve achar a sua frequência de treino. Tá? Então, procura lá que está tudo sempre muito bem explicado. Eu posto bastante informação, bastante conteúdo legal. Então, a frequência cardíaca que você tem que ficar próximo para emagrecer é em torno de 60% a 65% da sua frequência máxima. Tá? Poxa, Olavo, como é que eu acho isso? Tem um post explicando, pessoal. Eu não vou perder muito tempo aqui, porque eu tenho pouco tempo para falar. Procura lá esse post, tá? Eu não lembro onde é. Ele está no meu perfil no Instagram. Procura lá, porque fica muito mais fácil quando você descobre a sua frequência de treino, tá?
E aí a frequência de treino é simples, é 220 menos idade, tá? Você vai achar a sua máxima. 220 menos idade, você vai achar a sua frequência cardíaca máxima. E aí é só você subtrair 60% da máxima e 65% da máxima. Você tem que ficar nessa média aí, que é o ideal para você perder gordura fazendo o treino de cardio. E você vai perceber que é uma frequência cardíaca normal, bem tranquila de fazer. Então, tipo assim, depois que você sai do treino de força, por mais desgastante que seja, você vai conseguir fazer esse treino de cardio. Você vai conseguir fazer esse treino nessa frequência na esteira, na escada, na bicicleta. Você vai conseguir perceber isso. Mas o grande erro que eu vejo é o pessoal não trabalhando nessa zona. O pessoal trabalha em zonas maiores, em zonas superiores. 75%, 80%, 85%. Pessoal, cada zona de treino vai ativar alguma coisa no seu organismo. A zona de emagrecimento é entre 60% e 65%, tá? Da sua frequência máxima. Se você quer condicionamento, é outra zona. Se você quer performance, é outra zona. Então, toma muito cuidado quando você for fazer o seu treino de cardio para você trabalhar dentro da sua zona de treinamento. Porque muita gente reclama, poxa, Olavo, eu faço esteira, eu faço meia hora, eu faço 40 minutos e não emagreço. Exatamente porque você faz dentro de uma zona que não é para você fazer. Você está desenvolvendo outras coisas, você está desenvolvendo um melhor condicionamento cardiorrespiratório, você está desenvolvendo outras coisas que não é o emagrecimento. Beleza, pessoal? Então, fique com isso muito bem claro, tá? Zona de treinamento, intensidade de treinamento para emagrecimento é no cardio entre 60% a 65% da frequência cardíaca. O objetivo para te ajudar é muito simples. Você vai colocar esses dois dedos aqui, tá vendo? Aqui, ó, esse ossinho aqui, ó. Você vai descer um dedo dele, você vai pressionar e você vai logo sentir pulsar, tá? E aí o que você vai fazer? Você vai precisar no mínimo de um relógio normal que marque os segundos, né? E aí você vai contar quantas batidas você vai dar em 30 segundos. Deu? Multiplica por 2, você vai achar a sua frequência cardíaca na hora ali, tá? E aí você tem que saber se está dentro ou não da sua zona, beleza? Outra dúvida que eu recebo muito sobre o cardio corretamente é se pode fazer o cardio todos os dias. Pode, não tem problema. Você pode fazer o cardio todos os dias e eu acho até que deve. Se você quer secar mesmo, você tem que fazer todos os dias. Por quê? Você tem que entender que você come todos os dias. Então, todos os dias você aumenta, você ganha caloria. Então, você tem que equilibrar isso. Como? Com déficit calórico. Ah, Olavo, mas eu faço um treino de perna muito top e o meu gasto calórico no treino de perna é muito lá em cima. Nesse dia, você não precisa do treino de cardio. Agora, poxa, Olavo, eu fiz um treino de superiores e tal, muito bom, você vai precisar do treino de cardio, porque o treino de superiores ele vai gastar muito, mas vai gastar muito menos calorias do que o seu treino de inferiores. Então, tenha isso em mente, o tipo de treino que você vai precisar fazer, tá? Mas você pode sim fazer todos os dias, tá? É claro, dependendo do seu biotipo. Se você já tiver pouca gordura e se você quiser apenas uma barriga chapada, você não precisa fazer todos os dias. Agora, se você quer uma barriga trincada, se você quer deixar a sua percentual de gordura bem baixo mesmo, quanto mais você fizer, melhor. Então, todos os dias pode ser feito sem problema nenhum, não vai te atrapalhar. Ah, Olavo, mas vai atrapalhar se eu fizer o treino de hipertrofia de manhã e o aeróbico à tarde? Não, não tem problema, tá? Isso é só uma questão de estratégia, tá? Não vai fazer problema nenhum. Quando você conta durante o dia inteiro, tá? O déficit calórico ele não é por hora, ele é por dia, tá? Então o cálculo ele é sempre dia. Beleza, quanto tempo, outra pergunta, quanto tempo eu devo fazer de cardio por dia?
Isso é muito particular, porque a gente tem que ter noção do treino que você fez. Como eu falei anteriormente, eu fiz um treino muito bom de perna. Você não precisa ficar 20, 30, 40 minutos no treino de cardio, porque geralmente o treino de perna ele gasta muito mais caloria, você vai ser muito mais cansado, você vai ser muito mais suado no dia de treino de membros inferiores. Tá? Então, no dia de treino inferior, você vai precisar de menos tempo de cardio. Ao lado, eu fiz o treino de superiores e foi um treino super tranquilo, foi um treino regenerativo. Nesse dia, você tem que aumentar o treino de cardio, tá? O tempo do treino de cardio, para você poder compensar esse déficit calórico. Tem que ficar, pessoal, de no máximo, tá? 500 calorias, tá? De diferença de déficit, beleza? Então, por isso você precisa entender o déficit calórico. Depois que você entende o déficit calórico, fica tudo muito mais fácil de montar os treinos, está começando a perceber? Me faz um favor, aperta no coração você que está vendo a live para subir, porque assim o Instagram ele vai indicar para mais pessoas, tá? E assim eu alcanço mais pessoas e muito mais gente vai conseguir ter o resultado que você quer, que você tanto deseja também, tá? Porque com certeza outras pessoas desejam também. Muito obrigado por fazer o coração subir. Terceiro ponto, tá? Terceiro ponto. Qual a diferença para você ter uma barriga seca? Você tem que entender quão seca você quer. Você quer ter ela trincada, aquele que aparece literalmente os gomos, aquele que parece uma lipo 3D, ou você simplesmente fica satisfeito com uma barriga chapada, com aquela barriga retinha. Então, isso vai diferenciar o seu treinamento. Tá? Então, o terceiro ponto é qual tipo de barriga que você quer, qual tipo de abdômen você quer. Um abdômen chapado, um abdômen trincado, isso vai fazer total diferença. Tá? No seu treino, na sua prescrição, você tem que estar com isso muito bem entendido. Entendeu? Então, vamos lá. A barriga trincada, pessoal, é aquela barriga que aparece os gomos. E para isso, automaticamente, você tem que estar com o percentual muito lá embaixo. Próximo de 5, 3, 8% no máximo de percentual de gordura total, corporal, tá, pessoal? Se você não tiver com essa porcentagem de percentual de gordura, esquece, você não vai conseguir ver os gominhos no seu abdômen. Então, a barriga trincada, ela requer um cardio muito mais forte. Ela requer uma alimentação muito mais regrada, tá? Então, você tem que entender o que você quer, aonde que você quer chegar. Entenda. Lembra, você tem que saber onde que você está e você tem que saber onde você quer chegar. Para a gente traçar uma linha reta e certeira para você acertar o seu objetivo o mais rápido possível. Se você quer uma barriga trincada, você tem que entender que você vai ter que fazer restrições alimentares. Você não vai poder comer açúcar, você não vai poder ingerir sal. Você tem que fazer uma listinha de coisas, tá? Você tem que tomar muita água para deixar a pele bem fininha. Então, é uma sequência de coisas que você tem que fazer. O método de treino é diferente. O treino de cardio ele tem que ser todo dia. Para a pessoa que quer a barriga trincada, ele tem que fazer cardio todos os dias para poder manter o percentual de gordura lá embaixo. Tá? Diferente da pessoa que quer a barriga chapada, aquela barriga lisinha, mas que não precisa ter os gominhos aparecendo. Essa pessoa ela vai precisar ter o percentual de gordura próximo de 15 a 20% de percentual de gordura. Então é muito mais fácil, entendeu? De ter uma barriga chapada do que ter uma barriga trincada. É muito mais fácil a barriga chapada. Porque a barriga chapada você precisa de um pouco de gordura. Você precisa não, você pode ter um pouco de gordura. No outro, na trincada, você não pode ter gordura. Se você tiver gordura, funciona assim. Músculo, gordura, pele. Se você tem um músculo aqui atrás, a gordura na frente não vai deixar a pele mostrar a musculatura. A gordura ela vai criar uma barreira. E aí ela vai tirar essa visão dos gomos. Entenda que para os gomos aparecerem, você precisa não ter gordura naquela região. Tá? Você não pode ter gordura naquela região. Se você tiver gordura naquela região,
o traço não aparece. É assim que funciona. Então, na barriga chapada, você consegue ter uma barriga reta, você consegue ter uma cintura fina, tá? E você consegue ter uma estética muito boa sem ter automaticamente que abrir mão de muita coisa. A sua alimentação é um pouco mais frouxa, ela é um pouco mais folgada na barriga chapada, para ter uma barriga chapada, entendeu? O seu treino ele é um pouco mais tranquilo. O cardio ele já não precisa ser feito todos os dias. Você pode fazer o cardio, por exemplo, só nos dias de superiores. Tá? Então, entenda qual é o seu objetivo. Quando você entende isso tudo, fica muito mais claro. O caminho a percorrer fica muito mais simples. Beleza? Show de bola. E vamos lá. E o que você deve fazer? Qual o melhor exercício para cada coisa? Um exemplo. A barriga trincada, para você ter esses gomos aparentes, você precisa de um trabalho de força. Então você precisa automaticamente de treinar com carga. A musculatura do abdômen é uma musculatura como outra qualquer do corpo. Ela se desenvolve. Por isso que você vê aquelas pessoas com a barriga alta, tá? Com a barriga lá na frente. É porque é uma musculatura que se desenvolve. Se você treinar com carga, se você sempre fizer abdominal na máquina, botar peso, se você fazer abdominal com carga, segurando alguma carga, você vai gerar uma hipertrofia muscular, tá? Uma hipertrofia nada mais é que o aumento da célula muscular, tá? O aumento do volume da célula muscular. E quando você aumenta esse volume, automaticamente ele fica saliente, ele fica para fora. Tá? Então tem que ter esse cuidado para você também não ficar com uma barriga esteticamente feia, tá? Eu particularmente não gosto da barriga alta, mas tenho amigos que gostam, então isso é uma coisa muito particular. Eu gosto do gomo aparecendo, mas não necessariamente para frente, até mesmo porque o meu biotipo pede isso. Eu sou magro, então como eu não tenho muito volume de peitoral, se eu tiver um gomo de abdômen muito alto, vai parecer que eu sou barrigudo. Então a estética muda muito, tá? Então, se você quer uma barriga trincada, dê preferência a exercícios com carga, tá? Faça abdominais sempre com um pezinho na mão, ou com uma caneleira no pé, tá? Na hora de você fazer o abdominal infra. Dê prioridade a isso. Se você quer uma barriga chapada, esquece os pesos. Esquece. Abstrai. O peso não é para você. Se você quer uma barriga chapada, você precisa fazer prancha, você precisa fazer ponte, você precisa fazer perdigueiro, você precisa trabalhar bem a lombar, tá? Você precisa de trabalhos isométricos, tá? Você precisa fazer a parede ficar forte e contraída para dentro, tá bom? Então você pode fazer manobras de respiração. Isso vai te ajudar muito a ter um abdômen forte e reto, chapado, tá? Ele vai ter um músculo ali atrás, mas não vai ficar aparente porque você tem uma leve camada de gordura aparecendo, tapando, tá? Então não vai aparecer os gomos. Então, conseguiu entender que a diferença, quando você precisa de uma barriga trincada, quando você quer uma barriga trincada, você precisa de exercícios com carga. Quando você quer uma barriga chapada, você tem outros tipos de exercícios. Você tem que dar prioridade a exercícios sem peso. Ah, lá, então eu não posso fazer abdominal quando eu quero uma barriga chapada, eu só tenho que fazer prancha. Você pode fazer os abdominais, só que sem carga. Tá? Entenda que se você fizer trabalho com carga, você vai gerar hipertrofia. E se você gera hipertrofia, você gera um aumento da musculatura. Tá? Então, a barriga chapada é outro tipo, exercício sem carga. O cardio na barriga trincada tem que ser todos os dias. O cardio na barriga chapada pode ser dia sim, dia não. Conseguiu entender a diferença? E é basicamente isso. Tá? A alimentação é completamente diferente, como eu falei. Na trincada a restrição é muito maior, na chapada você tem uma maleabilidade melhor. Tá? Vamos para o quarto e último passo. Que são os tipos de exercício ou métodos que você tem que fazer para conseguir secar a barriga. E de pronto, você tem que fazer musculação. Não adianta. Porque, Olavo, eu sempre bato muito nessa tecla e sempre vem muita gente me perguntando
Poxa, Laura, mas eu quero emagrecer, eu tenho que fazer musculação? Tem, você tem que fazer musculação. Se você quer emagrecer, você precisa fazer musculação, tá? As respostas as perguntas eu vou responder depois, tá, pessoal? Mas já vou abrir aqui logo. Se você quer fazer uma pergunta, tem que mandar aqui, ó, nesse pontinho de interrogação aqui dentro do balão, tá? Manda sua pergunta aqui para mim, por favor. Então, você tem que entender que... Perdi a linha de raciocínio. Tipos de treino. Você tem que fazer musculação mesmo se você quer emagrecer. Por quê? A gente tem que aumentar o nosso gasto calórico em atividade. Perdão, basal. Tá? Como que funciona? Quanto mais massa muscular eu tiver, maior é o meu gasto calórico basal. Então, automaticamente, uma pessoa que é magra, ela tem mais músculo do que gordura. Por isso que ela é magra, né? Óbvio. Ela tem um metabolismo mais acelerado. Ela gasta mais energia do que uma pessoa que não é magra. Conseguiu ver a diferença? Você precisa ter mais massa muscular do que gordura. Então, mesmo você que tem... que está acima do peso, que é gordinho, você precisa fazer musculação para aumentar a sua massa muscular. Você tem que ter mais massa muscular, você tem que aumentar o seu volume muscular. Poxa, Olavo, mas aumentar o meu volume muscular, às vezes pode aumentar o meu peso na balança. Às vezes vai acontecer isso e não tem problema se isso acontecer, porque você não vai ficar preso à balança. Não fique preso à balança. A balança é apenas uma métrica, tá? Ela não vai falar se você está magro ou se você está gordo. Até mesmo porque a balança ela vai medir todos os pesos que você tem. Peso gordo, peso muscular, peso visceral, peso ósseo. Tá? Ela não faz essa separação. Então a balança ela não consegue te dizer se você é magro ou se você é gordo. Assim como a medida de IMC também não. Tá? A única coisa que você consegue discriminar se você está magro ou gordo é a quantidade de percentual de gordura que você avalia. Aí são avaliações de bioimpedância ou através do adipômetro. Tá? Então, você precisa fazer treinos de musculação para aumentar a sua taxa metabólica basal, tá? A TBM. Beleza. Faz musculação. E aí, quais são os tipos de exercício que você tem que fazer? Qual tipo de método você tem que fazer? O primeiro ponto é que você tem que descansar pouco, tá? Você tem que descansar pouco. O seu descanso ele tem que ser pouco. Mas não necessariamente você precisa ficar fazendo circuito para o resto da sua vida. Tá? E eu respondi uma amiga que me mandou mensagem esses dias, tipo, poxa, Lavo, eu estou fazendo funcional. Eu quero emagrecer e tal, estou fazendo funcional. O que mais eu posso fazer? Eu falei, musculação. É a melhor estratégia. Musculação, cardio e boa alimentação. Se você fizer a musculação, fizer um cardio bem feito e ter uma alimentação boa, eu te garanto, você vai emagrecer muito mais rápido. Você vai secar a barriga muito mais rápido. Você vai definir muito mais rápido. Você vai alcançar o seu resultado muito mais rápido do que você fazer um cross-training, do que você fazer uma corrida somente, então fazer um circuito. Porque você precisa aumentar a sua massa muscular. Pessoal, calma. Para que ninguém jogue pedra em mim, porque muitas pessoas vão ver essa live, não somente pessoas que são leigas, mas amigos meus que são formados também. A musculação, ela não é a atividade que mais gasta caloria, tá? A atividade que mais gasta caloria é a atividade aeróbica. Mas ela tem que estar junto da musculação. Então você vai falar assim, poxa, Lavo, eu posso fazer o cross-training junto com a musculação? Pode, beleza, o cross-training vai entrar como aeróbico. Ah, eu posso fazer o circuito funcional junto com a musculação? Pode, você vai fazer como se fosse o treino aeróbico. Tá? Ah, eu posso fazer um HIIT? Pode, o HIIT vai entrar como treino aeróbico. Tá? Mas você também tem que fazer a musculação, que isso fique claro, que isso fique enraizado na sua cabeça. Tá? Existem diferenças de musculação, de cross-training, de HIIT. Tem uma outra sigla ali antes. Tá? Então não é HIIT, tem um HIIT e tem um HIIT. São coisas diferentes. Se você quiser, depois eu crio um post falando a diferença sobre isso. É só me mandar nos comentários da live, quando eu postar, você vai lá e comenta. Eu quero saber a diferença sobre HIIT e HIIT. Que aí eu vou lá e crio um post só sobre isso te explicando.
Então, entenda que musculação ela é primordial, você tem que fazer independente. O cardio você também tem que fazer, mas você pode fazer de várias formas. Você pode fazer um circuito como cardio, você pode fazer uma esteira, você pode fazer uma escada, você pode fazer um remo ergômetro, você pode fazer uma bicicleta. Você pode fazer várias coisas como cardio, mas que você também tem que ter o treino de musculação, tá? E aí, beleza. Dentro do treino de musculação existem vários métodos. E eu gosto de variar porque eu odeio monotonia. Eu não gosto de fazer sempre a mesma coisa, tá? Com relação a treino. Eu sempre variando algumas métricas. Tipo tempo de descanso, método de treino, carga, número de repetição, e aí vai, porque não tem como falar tudo aqui. Então, você tem que ter essa variedade dentro do treino de musculação. Tá? Isso é muito importante. Você tem que saber fazer isso. Tem que saber brincar com o seu treino, para ele não ficar chato e para ficar prazeroso. Muita gente vem me falar, poxa, eu não gosto de malhar porque malhar é chato. Eu não gosto porque é chato. E eu também acho. Por isso, eu criei o Corpo de Musa, eu pensei no Corpo de Musa, para tentar levar para você uma musculação mais prazerosa, uma aula mais motivada, um treino mais eficaz, tá? Mas para isso você precisa ficar comigo até quinta-feira, tá? Porque eu só vou revelar lá no final o que eu tenho para você. Então, beleza. Você entendeu que tem que fazer musculação, entendeu que também precisa do cardio, e que você pode fazer vários tipos de cardio. Show! E aí, métodos de treino. Você tem que entender que são os métodos que mais aumenta, quanto maior o seu tempo sob tensão, ou seja, quanto mais tempo você fica fazendo exercício, mais tempo maior é o seu gasto, calórico em atividade, tá? Então, métodos como biset, triset, rest pause, ponto zero, strip set, entendeu? Todos esses métodos vão te ajudar muito na musculação. Poxa, Olavo, não entendi bulhufa do que você está falando. E é assim mesmo, tá, pessoal? Eu vou explicando isso ao longo do tempo, tá? Não tem como falar tudo aqui agora. Beleza, pessoal? Então, esses são os 4 passos para você secar a barriga. Primeiro passo, vou recapitular aqui rápido porque minha hora tá batendo e eu ainda tenho que responder as perguntas. Tá? Primeiro passo, para secar a barriga, você tem que saber o seu déficit calórico. Quando você sabe isso, você sabe onde que você está, fica muito mais fácil para você conquistar o seu objetivo. Você está vendo o seu ponto de partida. O segundo passo é você saber aonde você quer chegar, o que você quer. Eu quero secar a barriga, mas eu quero secar a barriga a qual nível? Uma barriga lisa me satisfaz? Ou eu quero uma barriga trincada com goma aparecendo? Então você tem que saber para onde você quer ir. Segundo passo. Terceiro passo. Qual estratégia de cardio você tem que fazer? Tá? Qual estratégia de cardio você tem que fazer? Esse é o terceiro passo. E o quarto e último passo, o melhor modelo de treino para você fazer é a musculação junto com o cardio, tá, pessoal? E aí o cardio pode ser vários tipos. Então, o melhor treino é a musculação com o cardio e, lógico, com uma boa alimentação. Você uniu esses 3, você vai ter resultado. Com certeza eu estou afirmando isso. Se você seguir esses passos, esses 4 passos, você vai conseguir secar a gordura abdominal. Você vai conseguir ter a barriga chapada, você vai conseguir ter a barriga trincada. Não estou falando que vai ser amanhã, não estou falando que vai ser quinta-feira no final da live, não estou falando que vai ser daqui a uma semana, tá, pessoal? Existem passos a serem seguidos. E você tem que fazer isso várias vezes até ir evoluindo e alcançar. Tá? Quando a gente pensa em corpo de musa, a gente vem logo na cabeça um corpo perfeito, mas o corpo perfeito ele depende de cada pessoa. O que é perfeito para mim
ele não é perfeito para você. O que é musa para mim pode não ser musa para você. Então entenda, pessoal, o corpo de musa é o seu corpo ideal, é o que você deseja. O corpo de musa é o seu objetivo. Não é o objetivo de fulano, porque fulano tem o objetivo dela. Tá? O corpo de musa é o que você quer para a sua vida. Se você quer ter uma barriga trincada, o corpo de musa para você é uma barriga trincada. Se você quer uma barriga chapada, o corpo de musa é uma barriga chapada para você. Então entenda que o corpo de musa ele vai variar de pessoas para pessoas. Tá bom? Então, esses são os 4 pontos. E eu tenho certeza, absolutamente certeza, eu tenho absoluta certeza que se você seguir esses 4 passos, você vai alcançar o corpo de música que você tanto sonhou. Beleza? Independente da sua idade. Tá, pessoal? É outra coisa que eu ouço muito. Ah, lá, eu cheguei na menopausa. Ah, lá, eu passei dos 40. Ah, lá, para mim fica mais difícil. Cara, não existe limite, tá? Eu postei um Reels hoje que fala sobre isso, fala exatamente sobre isso. O limite que a outra pessoa impõe é sobre a vida dela. Sobre a sua vida, você que rege, você que direciona, você que diz qual é o seu limite. Não cai na asneira de acreditar que a outra pessoa não conseguiu, você não vai conseguir, tá? Se ela não conseguiu, o problema é dela. Ela fez alguma coisa que não estava certo, porque se você fizer, seguir, ter disciplina, ter foco, saber onde você quer chegar, saber onde você está, se você fizer tudo direitinho, eu tenho certeza que você vai conseguir. Beleza, pessoal? Vamos lá para as dúvidas de hoje. Pergunta. Já ouvi várias pessoas falarem que para ter um corpo com hipertrofia é necessário usar hormônio. Então, vai ser necessário para uma pessoa que tem baixa hormonal, tá? O que acontece? O hormônio, ele é um facilitador, tá? Então, tipo, como é que vai funcionar? Eu, Olavo, estou com as minhas taxas hormonais todas certinhas, todas em dia. Eu não preciso dar hormônio. Eu só preciso fazer uma boa alimentação, ter um treino certo e saber o que eu quero. Se eu fizer isso, eu vou conseguir sem fazer uso de hormônio, tá? Você só tem que ter disciplina e saber o que está fazendo. Agora, se eu, Olavo, estou com as minhas taxas todas desreguladas, se eu já entrei na andropausa, né? Mulher menopausa. Se você já entrou na menopausa, se você tem as suas taxas irregulares, é legal você procurar um endócrino, é legal você procurar um médico para ver isso direitinho e, se for necessário, ele vai te sugerir isso, tá? Isso é uma coisa que as pessoas têm muito medo, tá? Poxa, lá, o meu médico falou que é para usar hormônio tal. Cara, se o médico falou, é porque ele está com um exame que mostra que está com baixa hormonal e que você precisa disso. E que se você fizer, você vai estar respaldado. O que é errado é o que o pessoal faz na maioria das vezes, faz de orelhada. Faz sem saber a quantidade certa, sem saber o que está fazendo, e aí desgramena tudo, dá erro, altera a voz, altera um monte de coisa, e aí dá ruim, tá? Mas não necessariamente você precisa tomar hormônio para ter resultado, tá, pessoal? Próxima pergunta. Pessoal, perguntas eu só respondo no balão com interrogação, tá? No caso de barriga trincada, pode ter problema com diástase? Pô, top essa pergunta, top. Então, a diástase, o que é a diástase? A diástase é o afastamento da parede abdominal, né? Quando ela se afasta. Primeiro, você tem que fechar a diástase. Primeiro, você precisa fazer um trabalho para fechar essa diástase, para depois você fazer um trabalho de hipertrofia.
Se você fizer um trabalho de hipertrofia com a parede afastada, você só vai aumentar a sua diástase, tá? Então, Olavo, eu quero ter a barriga trincada, mas tenho diástase. Primeiro fecha a diástase, depois a gente hipertrofia, tá? Para quem tem diástase, o ideal é fazer prancha, ponte, elevação, prancha de lado ventral, trabalhos isométricos. Evita trabalhos de mobilidade, tá? Evita fazer abdominal supra, abdominal oblíquo, abdominal infralegal. Mas evita, tá, os abdominais. Faz muita prancha, faz muito trabalho respiratório. Primeiro fecha a parede abdominal, primeiro fecha a diástase. Depois que você fechar a diástase, aí sim você entra numa hipertrofia muscular, tá? Você aumenta. Então, tem um ponto a se olhar. Beleza? Próxima pergunta. Então, existem suplementos que queimam, deixou entre parênteses aqui, ó, gordura. Um exemplo é a L-carnitina. A contraindicação, então, a maioria desses suplementos que o pessoal fala que queima gordura é porque ele acelera o metabolismo. E aí você tem que estar respaldado, uma pessoa que é hipertensa, uma pessoa que tem problema cardiorrespiratório. Essas pessoas já têm uma patologia. Então, fazer ingestão de algum suplemento ou de alguma alimentação pode piorar isso. Então, você tem que avaliar, tá, qual é o tipo de cada pessoa, se ela pode ou não usar aquele suplemento. Para isso, eu recomendo que você procure um nutricionista ou um endócrino, tá? Ele vai te ajudar muito mais. Mas de cara, se você tem uma dessas coisas, tipo problema cardíaco ou problema de pressão baixa ou alta, não faça uso de nenhum medicamento para emagrecer, principalmente os pré-treinos, porque o pré-treino a gente não sabe o que tem lá dentro, tá? Literalmente a gente não sabe o que tem lá dentro. Se o pessoal falar que sabe o que tem lá dentro, ele está mentindo para você, tá? Pré-treino é uma bomba relógio, a gente não sabe o que tem lá não. Os melhores suplementos alimentares, no caso, são creatina, whey protein, são os alimentos mais puros, os suplementos, né? Os suplementos mais puros, tá? Com relação a aumentar o metabolismo, gente, fica muito mais fácil se você fizer um cardio bem feito, tá? É como eu falei, para trincar a barriga lá. Se você fizer o cardio bem feito todos os dias, você vai ter um resultado muito bom. Se você tiver um déficit calórico ajustado, então é sucesso certo. Se você fizer a musculação junto, esquece. É muito mais rápido o seu benefício. Show de bola, pessoas. Eu tinha 3 perguntas, tá? Aqui na minha caixinha. Todas foram respondidas. 56 minutos de live. Deu tempo certinho. Eu previ 1 hora, então bati dentro. Então, parabéns para mim. Consegui pensar no conteúdo certo para a gente fazer. Amanhã eu volto para a gente falar sobre treinos de... Deixa eu pegar minha cola. Amanhã é outra coisa que as mulheres, todo mundo quer. Que é braço durinho e costas sem os gordurinhos. Então, se você tem aquela gordurinha chata no tríceps, se o tríceps está mole, amanhã é para você. Se você tem aquela gordurinha aqui, ó, no sovaco, a live de amanhã é para você. Se você tem aquela gordurinha que te incomoda aqui nas costas, a live de amanhã é para você, tá? Então, não perca, já ativa as notificações, os sinos aí que eu vou postar lá o lembrete que eu vou postar no meu stories daqui a pouco. Então já ativa tudo logo, porque a live para você que quer o braço durinho, que quer diminuir o percentual de gordura nessa região superior, tá? Então, eu te espero amanhã às 19 horas, tá? Em mais um capítulo da série Corpo de Música. Show de bola, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da live que eu preparei hoje, da aula que eu preparei para vocês hoje. Esse vídeo vai ficar salvo aqui e também no meu YouTube. Se você não me segue lá no meu canal no YouTube, começa a seguir lá, porque eu reativei ele e eu vou começar a postar bastante conteúdo interessante. Tanto aqui no Instagram, quanto lá no YouTube. Beleza?
Não tenho mais perguntas para responder. Foi muito bom estar com vocês hoje. Eu espero todo mundo amanhã. Forte abraço, fiquem com Deus. Até amanhã.